Estimado amigo ouvinte da Rádio de Cabo Verde, boa noite, já são 19 horas. Seja bem-vindo ao Jornal da Noite da Rádio de Cabo Verde. Vamos conhecer os títulos dos principais assuntos a serem abordados. O Governo anuncia 683 mil contos para investimentos nas áreas de água e saneamento na Boa Vista. Neste jornal, a reação do Presidente da Câmara Local. E o Governo vai construir 11 novos centros de dia em 6 ilhas para reforçar a assistência a crianças e adolescentes em situação de risco. A Associação Pro Praia congratula-se com a instalação de uma incineradora aqui na praia, mas pede estudo imparcial em relação à localização. Estados-membros da União Europeia disponibilizam mais 5 mil milhões de euros para a compra de armas e munições para a Ucrânia. A Rússia diz-se pronta a utilizar armas nucleares se sua soberania for ameaçada. Amigo ouvinte da Rádio de Cabo Verde, muito boa noite, seja bem-vindo a este jornal. Com a técnica do Wilson Andrade, o Anatólio Lima e outros companheiros, vamos estar consigo neste espaço informativo no dia em que o Governo anunciou, na sequência da reunião do Conselho de Ministros, que o problema de abastecimento de água e saneamento na Ilha da Boa Vista, que o problema poderá estar com os dias contados. É que o Governo aprovou ontem, na reunião do Conselho de Ministros, um projeto orçado em cerca de 683 mil contos para dar respostas a essas duas questões críticas para a ilha. Em direto temos o Presidente da Câmara Municipal da Boa Vista, o Sr. Cláudio Mendonça. Boa noite, Sr. Presidente. Certamente que está muito satisfeito com a decisão do Governo em aprovar quase 700 mil contos para investir em áreas muito sensíveis para a saúde dos munícipes da Boa Vista, mas também para os visitantes que ano após ano cada vez mais procuram a ilha. O Sr. Presidente está contente? Estou sim bastante satisfeito. É com muita satisfação que recebemos a notícia hoje que o Governo aprovou o projeto para água e saneamento da Ilha da Boa Vista. É um projeto que trata-se realmente de uma reivindicação muito antiga da população de Boa Vista. Boa Vista clama realmente por um projeto dessa envergadura, traz para Boa Vista grandes benefícios, nomeadamente no que tange a melhoria da qualidade de vida da população e da saúde pública, principalmente no que tange acesso a esse serviço básico muito importante para a ilha. Temos uma ilha, neste momento, desprovida praticamente desse serviço básico, o que, certamente, esse projeto traz benefícios enormes. Nós acolhemos essa informação com toda a satisfação, com toda a normalidade, e vamos certamente acolher e apoiar na materialização desse projeto e que seja quanto antes que seja execuível a curto prazo para o bem da nossa população. E que projetos concretos serão materializados? Onde e como? Tem já esses elementos ou ainda não? Embora a notícia não apanhou-me de surpresa, já tive conhecimento de que estava-se a trabalhar sobre esse projeto. Trata-se efetivamente da ligação da rede de água para todos os povoados, porque desde 2021, quando entramos na Câmara Municipal, estamos recorrentemente a apelar ao Governo para ver um pouco para a Ilha Boa Vista, principalmente nesse quesito, nesse setor. Temos a questão da rede de esgoto da cidade de Serrei. Como sabe, nós ainda usamos fossas sépticas na Ilha da Boa Vista. Muita pouca gente tem acesso à rede de esgoto, uma rede provisória. A ligação da rede de esgoto ao etar de Chave. Temos ainda a questão da ligação primária da rede na cidade de Serrei. A ligação da rede secundária, ou seja, a rede a domicílio. Creio que se trata de um investimento bastante volumoso, que trará certamente benefícios fortes para a Boa Vista. Acredito que o Governo está e foi sensível com a nossa preocupação, porque desde a nossa entrada estamos recorrentemente a bater na mesma porta. Veio em boa hora, e embora já muito esperávamos, ou seja,
por essa iniciativa. Pois também foi anunciado que a execução ficará a cargo das infraestruturas de Cabo Verde. Não lhe incomoda isso? Naturalmente que não, porque, como bem sabe, se trata de um investimento volumoso. O município, já tenho dito várias vezes, em várias intervenções que faço, tanto no encontro com o Sr. Primeiro-Ministro, encontro com o Sr. Vice-Primeiro-Ministro, com o Ministro do Turismo, com a Agência Nacional de Água e Saneamento, a ANAS, e com outras instituições da ilha, de que o município em si não consegue realizar este projeto. Há que mobilizar financiamentos fortes para a materialização desse projeto. Não me incomoda porque nós somos parte desse projeto, não me incomoda porque vamos complementar esse projeto. E esse projeto vai incluir também, a nível de financiamento, certeza absoluta, fundos do turismo, ou seja, que a receita turística, que a Ilha da Boa Vista, uma das ilhas mais turísticas de Cabo Verde, tem dado muita receita para o erário público, nomeadamente para a Receita Nacional. Daí acho justo que esse fundo seja também revertido, canalizado para a Boa Vista. E, portanto, também a nível do Fundo do Turismo, por iniciativa do município, a Câmara Municipal fará parte no financiamento desse grande investimento, porque desde 2023, no ano passado, tivemos com o governo no sentido de trabalharmos ou darmos o primeiro passo no sentido de requalificação urbana e ambiental da cidade de Sarai, começando por João Cristão Estoril, que é uma zona que está bastante sem ruas, sem infraestruturação, sem calcetamentos, falta de redes de água e esgotos. E foi assinado realmente, se formos ver na diretiva de investimento turístico, vão ver que existe lá uma rúbrica, requalificação urbana e ambiental, cerca de 120 mil contos, na diretiva do turismo, na diretiva do ambiente 25 mil contos, e também no âmbito da parceria com a ANAS, cerca de 69 mil contos, e esse pacote vai fazer parte desse volume de financiamento que certamente, por iniciativa da Câmara, que são receitas consignadas para a Câmara, vai fazer parte desse grande pacote. Portanto, não me incomoda que seja infraestruturas de Cabo Verde, mas certo de que a Câmara Municipal vai complementar e vai ajudar, vai apoiar, está aberto para a materialização desse grande projeto, que só vai beneficiar a Ilha da Boa Vista e o nosso município, no que tange a menos doença, mais produtividade em termos no ensino, mais no trabalho, mais qualidade de vida, e sem dizer que já veio tarde, mas vem no ano eleitoral. Em 30 segundinhos, quem sairá mais beneficiado? O candidato Cláudio Mendonça, o futuro candidato do Movimento para a Democracia, ou a população da Boa Vista? Irá a ganhar é a população de Boa Vista. Eu estou com a população de Boa Vista, claramente nesse diapasão ganharei também bastante, porque várias insistências, é o velho ditado que diz: água mole em pedra dura, bate até que fura. Hoje recebi essa notícia com muita satisfação, porque desde 2021 tivemos a visita do Sr. Primeiro-Ministro na Boa Vista. Em novembro de 2021 bati nessa porta, porque quando entrei era cerca de quase 52% da população da Boa Vista sem água canalizada na rede pública. Tá certo. Quando entrei, eram cerca de 46% não tinha eletricidade de água. Rede de esgoto, mais de 86%, cerca de 80% não tem rede pública de esgoto, e a drenagem de água na Boa Vista é aquilo que conhecemos bastante deficitária. Hoje, depois de várias conversas com o vice-primeiro-ministro, com o primeiro-ministro, com os ministros... Esta boa notícia. Com os ministros, essa é realmente uma boa notícia para o bem da Ilha da Boa Vista, para a nossa Câmara Municipal também, que tanto insistiu para que isso aconteça e tornou-se já realidade. Dizer que se trata de um projeto, foi assinado um projeto com uma cifra de 680 mil contos. Acreditamos que esse valor pode não chegar, porque estamos a falar apenas da cidade de Sarai. Nós queremos que todo esse serviço, o serviço básico, seja para toda a ilha, mas, no entanto, vamos
ter oportunidade de iniciar pela cidade de Sarré, que tanto precisa. Certamente que é mais escrito. Obrigado pela sua disponibilidade, boa noite e que seja efetivamente de muita valia para agentes da Boa Vista. Obrigado, boa noite. E o presidente da Associação Varandinha, também da Boa Vista, considera bem-vindo o anúncio do governo em como vão ser investidos cerca de 683 mil contos nas questões de abastecimento de água e saneamento. Henrique Cruz acredita que, na questão da água, os povoados da Bufareira e Estância de Baixo devem ser prioridades. É que na sua associação que atua em Povoação Velha, em articulação permanente com outras organizações da sociedade civil, pede informações mais concretas e um timing concreto para o projeto do governo, já que, dependendo das prioridades, o montante pode ser insuficiente, conforme apurou a Miriam Lopes dos Santos. A porta-voz do Conselho de Ministros especificou que o projeto, orçado em 683 mil contos, contempla a construção de rede de adução de água para as localidades de Estância de Baixo, Bufareira e Povoação Velha na Ilha da Boa Vista, para além da construção de um sistema de saneamento para a cidade de Salrei. Ouvido pela RCV, o presidente da Associação Varandinha, Henrique Cruz, pede prioridade na questão da água para a Estância de Baixo e Bufareira. Sempre bem-vindo, tendo em conta que água e saneamento são duas questões importantes para a Ilha da Boa Vista e está deixando muita falta. A nossa questão é que o governo investe mais de 680 mil contos. A gente pergunta se investe, o dinheiro já se tem, vai-se à procura de dinheiro, vai-se implementar quando? Porque a Ilha da Boa Vista está numa situação principalmente, como se disse bem, são 2 povoados, 3 povoados precisam, mas 2 povoados são mais necessários, tendo em conta a Estância de Baixo e Bufareira até agora não tem água. O mesmo líder associativo também questiona se a hectare existente também será contemplada. Vai-se aumentar a rede, claro, de esgotos na cidade de Salrei, vai-se ter a necessidade de aumentar a hectare. Para isso, vai-se armazenar ou vai-se aproveitar a hectare existente da AEB? Como é que é? Nós queremos ter informações mais concretas. Nesse sentido, o investimento vai ser bom para a ilha, agora temos que ver as prioridades. Relativamente à Povoação Velha, foi feito um acordo, uma parceria público-privado, em que nós, neste momento, estamos a servir, temos água para a agricultura com água desanalisada, alimentada com energia renovável, e nós também aproveitamos essa água para alimentar a Povoação Velha com um acordo que se fez com a AEB. A empresa que implementou o projeto criou também uma outra empresa direcionada para a produção e fez esse acordo com a AEB no sentido de se alimentar a Povoação Velha com água. Temos água, muito bem, poderá ser insuficiente, mas é o que nós temos neste momento. A Povoação Velha poderá ser mais tarde, poderá vir a ter necessidade de mais água. E ainda temos a Zona Norte, que apesar de ter um desanalizador também é insuficiente. O projeto em Povoação Velha, referido por Henrique Cruz, remonta a 2020 e teve a ação da Associação Varandinha. Henrique Cruz espera que a intervenção do governo na Ilha da Boa Vista vá igualmente no sentido de que haja efetividade de aproveitamento de águas residuais para a agricultura na ilha. Temos aqui um hectare da AEB em que há muita água, não é utilizada, porque mesmo que o preço seja um bom preço, 30 escudos, por exemplo, o metro cúbico, mas há necessidade do transporte, há necessidade do armazenamento, há necessidade de um tratamento de acordo com os plantas, e isso ainda não é feito. Quer dizer, os governos, as entidades competentes, devem trabalhar nisso no sentido de desaproveitar toda a água que é produzida, que é tratada na Ilha da Boa Vista para se poder utilizar na agricultura. 683 mil contos pode ser insuficiente para as necessidades de água e saneamento na Ilha das Dunas neste momento, na perspectiva do presidente da Associação Varandinha. Tendo em conta a necessidade da água que nós precisamos da Boa Vista, tanto para o consumo como para a agricultura, e também do saneamento, porque tem que ter em conta hectare ou não se tem em conta, esse valor pode ser insuficiente. De referir que a porta-voz do Conselho de Ministros, ao anunciar o investimento, explicou que o projeto de água e saneamento para a Boa Vista pretende massificar as redes com o intuito de aprimorar os serviços, bem como reforçar a segurança sanitária nessa ilha turística. Jornal da Noite da Rádio de Cabo Verde, 19 horas mais 14 minutos e meio. O analista político Lugero Correia considera que os partidos terão que explicar o porquê de não apostar em mulheres para candidatas a presidentes de Câmara nas eleições que se avizinham. O analista, que antevê que o PICV vai tentar preencher o vazio deixado pelo MPD,
afirma que o facto de Augusto Neves ter sido mantido como candidato em São Vicente mostra que o MPD está refém deste autarca na ilha. Lugero Correia defende, por outro lado, o reforço das assembleias municipais e aposta em presidentes de Câmara que sejam bons gestores. O Cândido Amorim Forte esteve em conversa com o analista. O analista político critica o silêncio do MPD em relação aos candidatos para as Assembleias Municipais e da sua análise ao panorama eleitoral após a divulgação da lista dos candidatos do MPD a presidentes de Câmara, destaca que a tendência atual é de se ter candidatos, sobretudo, com potencial para governar. Porque eu tenho por mim que o poder local só vai consolidar-se de forma definitiva quando a preocupação com os cabeças de lista, os candidatos a presidente de Câmara, forem pessoas sérias, idóneas, mas principalmente pessoas boas gestoras. E, por outro lado, seria o reforço dos poderes da Assembleia Municipal. Não se falou nada sobre os cabeças de lista para a Assembleia Municipal na apresentação que o MPD faz. Para mim, deixa muito em suspense. Isso porque, segundo Lugero Correia, uma boa Assembleia Municipal com plenos poderes pode fazer a diferença na governação municipal. Lugero Correia critica Augusto Neves por não ter chegado a consenso para governar a ilha de São Vicente com a oposição e afirma que o facto do candidato Ventoinha ter sido mantido em São Vicente mostra que aquele partido está refém desse autarca naquela ilha. Diz o Neves e diz o MPD que o candidato do MPD quer dançar o tango, mas que o PSDB e o CID não querem. Há algo que não está bem. Porque, repara, o MPD na praia está a apostar no moço de Santa Catarina. Bem, que é um menino da praia praticamente, mas fica essa questão. Se na praia há dificuldades, vai Santa Catarina a sacar. Em São Vicente não há ninguém, uma alternativa Augusto Neves e nem perto lá em Santo Antão, nem noutras ilhas. Eu tenho por mim que, de certa forma, o MPD é refém de Augusto Neves. Lugero Correia lembra que as mulheres representam 50% da população cabo-verdiana e antevê que o PAICV vai tentar preencher o vazio deixado pelo MPD nesse quesito. Considera que os partidos terão que explicar o porquê de não apostarem em mulheres para candidatas a presidentes de Câmara, tendo em conta provas dadas no passado, e critica ainda os critérios utilizados para a escolha dos candidatos. A questão de... Portanto, os critérios, eles são o critério tanto quanto o cartesiano. Tem apenas uma precisa e uma ordenada. É capaz de vencer e capaz de governar. Neste país já tivemos um governo que tinha 50% ou mais de mulheres. De União, era o governo do PAICV, mas não interessa. Os governos de Veiga também tinham muitas mulheres. Veiga fez uma aposta em Isaura Gomes, em São Vicente, que acabou com a saúde da senhora. O PAICV apostou uma única vez com a Vera no Paúl, depois nunca mais tocaram no assunto. Mas nós temos uma lei de paridade. Aqui já não é a questão de eu gostar ou não, mas agora é uma questão de lei. E quando não aparecem, a questão não se cala. Porque não sabem governar, isso está provado. Não são capazes de ganhar. Essa resposta os partidos terão que dar às populações. Estou vaticinando aqui que o PAICV vai pegar nisto e vai ter muitas mulheres para tirar vantagem dos contendimentos que vão surgir. Lugero Correia diz mesmo que a sociedade cabo-verdiana está pronta para confiar a gestão dos municípios a mulheres e reitera o questionamento. Se já tiveram voz na governação anteriormente, por que não agora para o poder local? Já são 19 horas mais 18 minutos. O Governo vai construir este ano mais 11 centros de dia no âmbito da implementação do Fundo Mais, que financia projetos que visam a eliminação da pobreza extrema. Segundo a porta-voz do Conselho de Ministros, a ministra Janine Leles, 80% dos recursos do Fundo Mais são destinados para as transferências sociais para famílias enquadradas no grupo 1 do cadastro social e 20% dos recursos para projetos de cuidados e reforço da proteção social das famílias em situação de extrema vulnerabilidade. Os 11 centros de dia serão construídos aqui da Praia, São Vicente, Boa Vista, Sal e também São Nicolau. Desses 11 centros vamos ter 5 centros aqui na cidade da Praia, uma em Achada Santo Antônio, outra em Achada Grande Trás, um outro no Alto da Glória, mais um centro também em Tira-Chapéu e um outro em São Pedro Latar. Isso no que diz respeito à praia. Em São Vicente vai-se ter mais um centro em Monte Sossego, um outro em Ribeirinha e ainda um outro em Salamassa. Na Boa Vista também está previsto um centro para Rabino
Em São Nicolau vai haver um centro de dia para o Tarrafal e no Sal também vai-se ter mais um centro na localidade de Palmeira. Com a construção dos novos 11 centros, pretende o Governo reforçar a prestação de assistência diária às crianças e adolescentes em situação de risco entre os 6 e os 18 anos. O objetivo primordial desses centros é a prestação de assistência diária a crianças e adolescentes que se encontram em situação de risco e em situação de vulnerabilidade social e abrange crianças e adolescentes com idades entre os 6 e os 18 anos. No quadro deste projeto vai ser ainda reforçado o Centro de Emergência Infantil do Sal para alargar o nível de assistência que é prestado. Diga-se passagem, acresce mais um centro que é em Palmeira, sendo que já existe um outro centro em funcionamento. E vai-se também fazer a abertura de 2 centros de emergência, um em Santiago Norte e outro em Santo Antão, mais precisamente no Paúl. Portanto, prevê-se ainda também a restauração das instalações do Centro Juvenil Nhodjunga e do Centro de Emergência Infantil em São Vicente. O Governo a anunciar a construção de 11 novos centros de dia, sendo 5 aqui na Praia e os demais das ilhas de Boa Vista, Sal, São Nicolau e também a São Vicente. A Associação Pro Praia congratula-se com a instalação de uma incineradora aqui na Praia, uma infraestrutura que considera importante para a saúde pública. Contudo, a organização ressalta que deve haver um estudo imparcial sobre a sua localização, conforme o Oscar Monteiro. Em declarações à Rádio Cabo Verde sobre a informação de que uma das incineradoras vai ficar instalada nos arredores do bairro da Chada São Filipe, José Jorge, da Pro Praia, disse que antes deve-se analisar bem a sua localização. É uma estrutura que vai lidar com dejetos que já fazem mal, não é, ao público, não é, se não for, portanto, localizado num espaço adequado, à distância suficiente da população, de forma a não impactar em nenhuma forma o meio, não é, em que as pessoas vivem. Portanto, se estamos a fazer uma coisa para o bem, para não portanto, prejudicar as pessoas, é obviamente que a sua localização também deve observar essa regra. Por esta razão, o presidente da Pro Praia sugere que deve ser feito um estudo imparcial sobre a sua melhor localização para não perigar com a saúde dos moradores do bairro. Nós estamos de acordo de que uma estrutura dessas deve observar, não é, o resultado de um estudo de impacto ambiental. Isso se faz em relação a qualquer estrutura desse tipo, não é, de forma a não perigar de nenhuma forma, nem de longe nem de perto, não é, as populações envoltas no local, não é, na proximidade da estrutura. De forma que nós pedimos, né, para que se avance de facto com a incineradora, mas que se localize de acordo com a melhor prática que se faz em outras cidades que resolveram esse problema, não é? Não faz mal nenhum ver o que as outras cidades fizeram de melhor nessa matéria e localizá-lo de acordo com um estudo, de acordo com dados científicos que mostram que, de facto, não é, essa estrutura irá ficar de uma forma que só vai ajudar e não vai piorar a situação da cidade em relação a dejetos hospitalares. Hoje, a presidente do Instituto Nacional de Saúde Pública, INSP, pediu aos assinantes de 2 petições públicas contra a instalação da incineradora em Chada São Filipe mais confiança nas autoridades da saúde. Maria da Luz Lima assegurou que as 10 incineradoras que o país recebeu no mês de fevereiro são todas de última geração e que o INSP tem vindo a formar técnicos de saúde em como gerir resíduos de cuidados de saúde. E avançou que, anteceder a instalação das máquinas incineradoras, estudos de avaliação de impacto serão levados a cabo. E a Ministra da Justiça defendeu hoje, na cidade do Mindelo, que o país tem de trabalhar para a internacionalização de Cabo Verde em matéria de arbitragem e mediação de conflitos. Joana Rosa falava para a imprensa da cerimónia de encerramento do curso de arbitragem e mediação de conflitos, dirigido a 35 formandos, com uma duração de 3 semanas e numa parceria com a Universidade de Lusófona. O Albertino Brito acompanhou o evento e traz-nos os detalhes.
A ministra da Justiça, ao presidir o ato de encerramento do curso de arbitragem e mediação de conflitos, afirmou que Cabo Verde é um país de investimentos turísticos, pelo que teremos que trabalhar para a internacionalização desta parte fundamental da justiça. Joana Rosa acredita que desta forma os centros de arbitragem poderão ser chamados a participar. Para que os nossos centros de arbitragem possam ser também tidos em conta, chamados a participar nos processos de arbitragem internacional. Arbitragem de investimentos, arbitragem também a outros níveis. Quando falamos de especialização é porque nós estamos a pretender, não é remeter, mas permitir a arbitragem e a mediação em vários tipos de processos. A ministra da Justiça, ao falar sobre a importância desta formação, sublinha que a Constituição da República diz que cabe aos tribunais realizar a justiça, mas Joana Rosa lembra que a lei-mãe permite que a justiça seja feita por órgãos não jurisdicionais e faz referência para a necessidade de funcionamento dos mecanismos alternativos de redução de litígios. Para se fazer face às pendências, à morosidade processual e também para que as pessoas possam ter, eu diria, alternativas. E com esta formação vamos, já após a formação, trabalhar para que possamos ter o centro de arbitragem aqui em São Vicente. O coordenador da formação, Belarmino Lucas, garante que os participantes passaram a conhecer os meios alternativos de resolução de litígios. Passaram a conhecer a lei nessa matéria, passaram a saber como abordar um processo, seja na vertente arbitragem, seja na vertente mediação, quais são os requisitos, o que é que um árbitro ou um mediador deve fazer, que não deve fazer, a passar a conhecer os principais conceitos em termos de arbitragem e mediação, quer em termos de arbitragem doméstica, quer internacional. Portanto, têm agora as bases para ampliarem os seus conhecimentos e passarem a ser práticos da arbitragem ou da mediação. São 35 formandos que hoje receberam os seus certificados de fim do curso de arbitragem e mediação de conflitos, que foi uma parceria entre o Ministério da Justiça e a Universidade Lusófona. Terminou hoje em Lisboa a Cimeira Internacional dos Oceanos, na qual Cabo Verde Cabo Verde esteve representado pelo ministro do Mar, Abrão Vicente, que defendeu que o nosso país é um exemplo no que toca à preservação oceânica e ressaltou a importância da captação de investimentos para maior consolidação de políticas que fomentem a conservação marítima. A Níria Teixeira acompanhou e tem os detalhes. A Cimeira Mundial dos Oceanos de Lisboa centrou-se na saúde dos mares, bem como nas políticas para uma economia marítima sustentável. Cabo Verde esteve representado pelo ministro do Mar, Abrão Vicente, que durante o painel Gestão Eficaz dos Espaços Marinhos para Benefícios Económicos Ambientais, destacou que o país tem sido um exemplo a nível internacional no que toca à preservação oceânica. O bom exemplo de Cabo Verde vem da existência de um centro oceanográfico que faz o seu trabalho de investigação e partilha de dados internacionais. Vem do compromisso de Cabo Verde com os grandes acordos internacionais, nomeadamente o Acordo de Alto Mar, o Acordo BBNJ, que já assinamos em Nova Iorque em setembro passado e estamos no processo de averiguação interna para ver o quadro legal até a sua ratificação. Vem do facto de nós sermos um advogado, digamos assim, também internacional pela saúde dos oceanos, pelo facto de termos um conjunto de ONGs ativos em Cabo Verde que fazem o seu trabalho. O ministro ressaltou que Cabo Verde, como um país insular, precisa de acesso a financiamento para a consolidação do quadro legal e a implementação de políticas práticas para maior conservação marítima. Cabo Verde precisa, como pequeno Estado insular, ter acesso a mais financiamento para o seu quadro, para conformar o seu quadro legal, mais financiamento para investigação científica, mais formação de quadros a nível nacional para a sua participação internacional, mas também para a consolidação, a partilha de dados internacionais, mas também o financiamento para a implementação práticas de políticas de conservação. Questionado sobre como é que o país pode gerir os seus recursos marítimos e aumentar os benefícios económicos sustentáveis, o ministro respondeu que há um processo que respeita os acordos internacionais e que não põe em causa a economia marítima nacional.
Nós temos de estar basicamente num modo muito equilibrado a emitir as licenças que já existem de acordo com aquilo que são os acordos internacionais que Cabo Verde tem. Cabo Verde tem basicamente acordos internacionais para a pesca de tunídeos e espécies migratórios. Esses barcos não pescam espécies nacionais ou espécies que são impedidos, que nós também impedimos os nossos pescadores de pescar. Esta é a 11ª edição da Cimeira Internacional dos Oceanos, onde durante 3 dias cerca de 200 oradores de diferentes países discutiram e procuraram soluções sustentáveis para maior preservação e gestão dos recursos oceânicos. E os 15 sobreviventes das 2 embarcações que deram a costa em São Vicente na passada semana estão bem e satisfeitos com o tratamento que lhes tem sido dado, garante o vereador da Proteção Civil da Câmara Local, Anilton Andrade, que esteve em conversa com o Arnaldo Borges. Alojados nesta altura no centro de estágio, vão ser, no entanto, transferidos amanhã para um outro espaço que está a ser preparado. Avança Anilton Andrade, que assegura ainda que estão bem e devidamente acompanhados. Enfermeiros a fazer turnos de serviço 24 horas e os relatos clínicos que não têm tido é que estáveis. Entretanto, tinha tido quadros, deslocado alguma vez para o hospital, um outro elemento tinha deslocado alguma vez, mas que nesse momento é devidamente estabilizado. Gestita alimentar em condições e que lá está normal. De forma que já amanhã de manhã não te movimentares para um outro espaço e não te continuar a dar todo o apoio até tiver decisões superiores a nível de regresso a países de origem. Estão agradados com o tratamento que vão recebendo. Anilton Andrade fala em empenho da Proteção Civil para um devido apoio humanitário. Sim, nós não tentamos, dentro daquilo que é condições que a Proteção Civil está a conseguir reunir e junto ao Comando Regional de Proteção Civil, que pertence ao Serviço Nacional de Proteção Civil, não tentar dar o maior apoio possível, que seja a avaliação, o feedback que têm dizido nós sempre é que tem sido bom e que nem sequer estava a esperar isso. É claro que nós apoio é humanitário, né? É de seguir princípios e fins da Proteção Civil e não tentar fazer sempre o melhor dentro das condições que não tem. O feedback tem sido boa. Depois da tempestade e sobrevivência, segue a vida em terra firme. Jornal da Noite da Rádio de Cabo Verde, quando são 19 horas mais 32 minutos e meio. Este ano, para este março, o mês do teatro, a Companhia de Teatro Flá do Flá quer continuar a incentivar o teatro na Ilha de Santiago. A intenção foi manifestada pela presidente do grupo, Sheila Martins, que apresentou à Rádio de Cabo Verde uma programação variada e diversificada a ser implementada em vários pontos da cidade da Praia. A dirigente do grupo esteve em conversa com a Gracete Silva. Sheila Martins, atriz, comediante e mãe, técnica de comunicação e dirigente da Companhia de Teatro Flá do Flá, foi fundado em agosto de 2002. Conta-nos a origem e o objetivo deste grupo teatral. Promoção do espírito de grupo, inserção e também integração social e profissional que é associado com o exercício de cidadania. A técnica, aquele que é exportada para a cultura, sobretudo de nós entrar cabo-verdiano, está constituir para Flá um veículo para cumprimenta objetivos que tem alinhados. Flá já tem 22 anos de existência. Está fazendo algo em agosto ali. E ser fundador foi Sabino Baeta. Desde o tempo Matinho, que ele era muito jovem, então sempre sonhava com ter um grupo de teatro. Muitos atores já passam para lá, pessoas grandes, que hoje em dia nem se convida talvez. Então Sabino sempre quis para Cabo Verde, principalmente ali na praia, que o teatro deve ser tão valorizado como agora, para ter bem fincado e acho que já não consegui pelo visto. A presidente do grupo, Sheila Martins, fez para a Rádio de Cabo Verde a apresentação da programação. As peças Nhanha Bongolon, A Última Lua do Homem Grande e Saudades são outras peças que vão ser apresentadas durante este mês de teatro. Bom, já apresento Nhanha Bongolon, que foi no dia 9, no dia 18, Raiva, que ele conta no Mar Vento, no dia também A Última Lua do Homem Grande. Estou na repite Nhanha Bongolon também na CCP, se não estou engano.
No Tini também 24, a interrupção de peça A Última Lua do Homem Grande. No Tini Saudade 25 e 26 no tem Lenga Lenga, que é um grupo Mirlin que não tem de crianças, que se apresenta teatro também. E no Tini também 10 horas, dia 27, que é uma peça Clonterani, que não se ofende, no espaço aberto. Também no Tini uma peça para a cadeia central da praia, que é Nhanha Bongolão. E na café bem confirmado, talvez por invenção, que é Escoilão Bonita, lá para a camada 31. Há 2 anos, o grupo de teatro Flá do Flá conquistou o Prémio Mérito Teatral 2022 da cidade da Praia e recebeu o prémio no mesmo ano, no dia 27 de março, Dia Mundial do Teatro na cidade do Mindelo. Estamos na reta final deste jornal. Os Estados-membros da União Europeia chegaram a um acordo para renovar o regime especial de reforço do Mecanismo Europeu de Apoio à Paz, que tem sido utilizado para doar armas e munições à Ucrânia. O novo envelope financeiro é de 5 mil milhões de euros. O Mecanismo Europeu de Apoio à Paz ganhou mais importância desde a invasão da Rússia, uma vez que os Estados-membros da União Europeia passaram a doar à Ucrânia equipamento militar das suas reservas nacionais. Mas, em 2023, o mecanismo tinha as suas reservas quase esgotadas e os governos passaram a fazer donativos bilaterais à Ucrânia em vez de coletivos. O mecanismo ficou paralisado no passado mês de maio do ano passado, depois de a Hungria ter vetado o seu reforço em represália pela designação de um banco húngaro pelo governo da Ucrânia como patrocinador internacional da guerra. O chanceler alemão Olaf Scholz reiterou que a Alemanha não está disponível para enviar mísseis Taurus para a Ucrânia. O chanceler alemão está sob pressão de outros líderes europeus para mudar de posição e justifica a negação com o argumento de que teme que o uso deste tipo de armas arraste a Alemanha para a guerra. E o presidente russo Vladimir Putin disse hoje que a Rússia está preparada para usar armas nucleares se a sua soberania ou independência for ameaçada, alertando novamente aos Estados Unidos da América que se enviar tropas para lutar na Ucrânia seria considerado uma grande escalada do conflito. A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos da América deve votar hoje um projeto de lei que pode levar à proibição nacional contra o TikTok, um grande desafio para um dos aplicativos de mídia social mais populares do mundo, o que ocorre quando o ex-presidente Donald Trump sinalizou oposição a uma proibição. O projeto de lei proibiria o TikTok das lojas de aplicativos nos Estados Unidos da América, a menos que a plataforma de mídia social usada por cerca de 170 milhões de americanos, seja desmembrada de sua empresa-mãe ligada à China, a ByteDance. Os parlamentares que apoiam o projeto argumentaram que o TikTok representa uma ameaça à segurança nacional, porque o governo chinês pode usar suas leis de inteligência contra o ByteDance, forçando-o a entregar os dados dos usuários de aplicativos dos Estados Unidos da América. Já se passaram 37 minutos das 19 horas, é praticamente o final deste jornal. Não se antes informar o amigo ouvinte, caso esteja à espera de alguém que vem de São Vicente a bordo da aeronave da TACV, que a aeronave está muito prestes de aterrar aqui da praia. Só vou fazer aqui um refresh para poder atualizar esta informação. Seja como for, a aeronave já deve estar aqui, já está a aproximar-se do aeroporto da praia dentro de 2 minutos e tanto. O avião que veio de São Vicente deverá estar no aeroporto da praia. Pela via marítima, hoje há um movimento bastante razoável, é assim que eu gosto de ver. Temos 3 ferros a navegar. O Praia da Guarda está neste momento a meio da travessia entre Fogo e Praia, vem para o Porto da Praia. O Dona Tututa navega norte da Ilha do Maio, vai em direção ao Porto de Salrei, mas ainda vai levar mais algumas horas até chegar ao Porto de Salrei. E em sentido inverso vem o Interilhas, que partiu do Porto de Salrei e vem para a praia com previsão de chegada aqui da praia à meia-noite. O Dona Tututa deve chegar no Porto de Salrei quando forem 23 horas mais 30 minutos. A finalizar, a Rádio de Cabo Verde avisa aos seus estimados ouvintes de que inicia um ciclo de manutenção na torre de retransmissão do Monte Pensamento nos dias 14, portanto amanhã, 15 e 16 de março, entre as 8 e as 13 horas e das 14 às 17 horas. Mas se informa que os cortes de emissão na frequência 98.1 só acontecem aqui da praia e que nestes 3 dias os radioouvintes abrangidos nesta região do país devem sintonizar a frequência
frequência 91.7 do Monte Jota. Em relação à RCV+, o corte de emissão na praia acontece nas mesmas horas, sem frequência alternativa. Aos nossos ouvintes pedimos desculpas por este constrangimento, portanto, a partir de amanhã, durante 3 dias, 14, 15 e 16, entre as 8 e as 13 horas e das 14 às 17 horas, a frequência 98.1 não estará a funcionar e, em alternativa, o amigo ouvinte pode utilizar a frequência 91.7. A RCV+, também ficará fora do ar, mas não há alternativa, pelo que a Rádio Cabo Verde pede desculpas. Obrigado, boa noite e até amanhã. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da